Olá, estamos novamente aqui em mais um episódio Momento Mediar, construindo novos caminhos. Esse programa, né, de Momento Mediar, ele está ao ar sempre uma vez por mês, para que a gente possa falar de maneiras de resolução de conflitos para além do processo. E hoje tenho aqui um convidado mais do que especial. Além de ser meu grande amigo, ele me inspira como professor que é. Vocês vão saber quem é já já. Deixa eu só dizer como é que é o currículo dele. Vejam só. Doutorando e mestre em educação pela PPGE UFAL, advogado familiarista e previdenciarista, professor substituto do SEDU UFAL, professor do curso de Direito de Programa Especial para a Formação de Servidores Públicos da UNEAL, professor do curso de especialização em Direito das Famílias e Sucessões da UNEAL, secretário-geral do Instituto Brasileiro de Famílias em Alagoas, conhecido como IBDFAM, secretário-geral da Comissão de Estágio e Exame da Ordem da OAB Alagoas, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente do IBDFAM Alagoas, membro da União Brasileira de Escritores, membro do Grupo de Pesquisa Teoria Crítica e Educação do PPGE UFAL, membro do Núcleo de Extensão e Pesquisa da UNEAL, coordenador-geral da Caixa de Assistência da OAB Alagoas. Ou seja, teremos aqui a participação do meu amigo Tancredo Pinheiro. Seja muito bem-vindo, Tancredo. E pelo currículo que vocês viram aqui, temos muito o que falar. Não sei se o tempo do podcast será suficiente. Mas vamos lá, né, meu amigo? Gratidão por você ter aceitado o convite, para que a gente possa falar hoje. Apesar desse currículo extenso, temos que limitar um título nesse nosso encontro, sobre essa paixão de ser professor, né? Eu vejo você divulgando nas suas redes sociais o quanto você se dedica na formação dos estudantes. Então, eu queria, Tancredo, que a gente conversasse sobre essa, faceta da sua profissão, além de ser advogado. Seja muito bem-vindo. Minha querida amiga Karen, eu quero agradecer de coração pelo convite, dizer que para mim sempre é uma alegria estar com você, né? Você que nos inspira, né? Com essa sensibilidade, com esse profissionalismo, né? E quando você toca nesse assunto, Tancredo, o que é que lhe instigou pela docência, você me faz reviver uma situação muito interessante ainda na graduação. Sim. Que foi justamente a oportunidade de ser monitor e de uma disciplina que hoje, por incrível que pareça, o próprio tema vai nos remeter muito a isso, de psicologia jurídica. Olha só que interessante. Né? Então, eu tive a oportunidade, à época, de ser monitor da disciplina de psicologia jurídica e participar ali da organização da aula, da dinâmica da aula, juntamente com o professor à época. E isso foi me atraindo para a docência. Então, quando concluí a faculdade, eu tive a oportunidade, logo em seguida, de fazer exame de ordem, de fazer especialização e, um pouco mais adiante, ser convidado para lecionar. Sim. Então, nesse convite, foi que eu iniciei ainda especialista e logo em seguida tive a oportunidade de ingressar no mestrado em educação, mas voltado principalmente à área do direito, crianças e adolescentes. E hoje estou no doutorado, mas dando sequência hoje ainda à docência, que é algo que me chama, me atrai bastante, que eu gosto e me realiza acima de tudo. É uma função nobre, né? Eu falo isso porque eu também sou apaixonada em estar lecionando, né? Levar aos alunos um pouco do conhecimento que a gente tem. Eu sempre digo para eles, a minha diferença para os alunos é que eu nasci um pouquinho antes e comecei a estudar um pouquinho antes que eles, né? Porque o conhecimento é algo que a gente pode distribuir, né? E a gente, ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente está sendo ensinado também. Essa sensação. Né? Então, assim, as pessoas, eu falo para os alunos, vocês pensam que eu estou ensinando? Na verdade, quem está adquirindo conhecimento com vocês sou eu. Porque é uma troca, eu acho que é isso que nos retroalimenta. Não sei se você tem essa percepção, né? E você, como professor, eu quase fui sua professora, né? Quando eu entrei na faculdade, você estava já saindo, eu já não peguei o seu período, e a gente quase trabalhou junto na mesma faculdade, mas você já como docente. Mas eu saí um pouquinho antes, né, na faculdade que você lecionou. Vamos trabalhar agora na pós. Então, e agora tenho a grata, né, a alegria de você ter me convidado para essa pós de família e sucessões, né, que vai ser na UNEAL, e sei o quanto essa matéria, pelo menos para mim, é de suma importância, porque a gente está lidando aí com famílias,
né? E quando eu falo de família, as pessoas pensam, mas você só gosta da área de família? Porque, para mim, tudo começa na família. Exato. Até mesmo quando a gente olha, por exemplo, o direito empresarial. Quantas empresas familiares a gente tem? Então, para que eu possa atender bem o cliente enquanto profissional do direito, eu acredito que eu preciso ter uma qualificação diferente do que apenas tão somente o texto de lei. E aí eu quero aí provocar você enquanto professor que trabalha com o núcleo de prática jurídica dos alunos na UNEL, principalmente, né? Como é para você hoje esse lecionar, né? Essa formação desses alunos? Perfeito, cara. Eu costumo dizer aos alunos que eles precisam valorizar, né, e dar um crédito de fato a todas as disciplinas que estão ali na matriz do curso, a sua formação. Às vezes o aluno diz, eu não gosto dessas disciplinas propedêuticas, eu não gosto muito da área penal, mas eu gosto da área tributária, mas que eles possam dar sim um crédito, um valor a todas essas disciplinas, que existe um fundamento elas existirem na matriz curricular do curso deles. E que eles muitas das vezes só vão entender depois, quando concluir o curso, que eles estiverem de fato na execução, ali na advocacia, na militância. E quando eles chegam no núcleo de prática jurídica, esse momento que nós temos, de fato, para conversar, de estar mais próximos com eles, é que eles acabam direcionando. Muitos ainda tem dúvida na área que vão advogar, ou já tem uma familiaridade com o assunto pela leitura, ou até mesmo porque eles por já estar se preparando para a OAB, ou por ter uma afinidade com o professor, e outros não. Então, o núcleo ele chega para também trabalhar essa parte da prática, mas também deles darem um caminho, um rumo daquela dúvida que eles ainda têm. Mas eu costumo dizer a eles que o núcleo é mais do que apenas um exercício da prática civil, penal, né? Relações de consumo, que de fato eles já estudaram. Mas o núcleo de prática jurídica é um encontro, onde eles vão desenvolver as habilidades dele enquanto profissionais, enquanto, né, futuros profissionais. E tem uma situação muito particular que o núcleo me chamou muita atenção. E que, inclusive, é uma sugestão, inclusive já levei isso para colegiado, a gente trabalhar o núcleo de prática jurídica não só a partir do 7º período, mas por que não a partir do 1º período? Qual período que era? Né? Não só a partir do 7º período. Mas leva-se em consideração o 7º período porque os alunos estudaram as disciplinas de prática já, né? Então, ali eles vão desenvolver o que eles aprenderam da prática jurídica, fazendo as petições, fazendo os atendimentos, mas por que não trabalhar o núcleo de prática jurídica desde o 1º período? Né? Quando você me fez o convite para falar um pouco sobre esses métodos resolutivos, sobre a conciliação, sobre a mediação, e que você, no início da sua fala, você traz para a gente que a família é a base, né? Então a gente precisa entender um pouco esse contexto. Né? Será que antes mesmo de trabalhar, desde o 1º período na graduação, no NPJ, mas se a gente também levássemos essa discussão da mediação para as escolas. Hoje o Tribunal de Justiça de Alagoas tem um projeto muito importante, né, pela ESMAL, que os magistrados vão até as escolas e vão justamente trabalhar nessa discussão. E se nós tivéssemos isso implantado enquanto projeto? Porque trabalhar a mediação é uma política pública. Né? É uma política pública para você ver a importância da temática hoje, nada mais, nada menos do que na sociedade. É uma forma até de se evitar tanta judicialização, né? Eu costumo dizer para eles, sabe, cara, que existe um abismo muito grande entre as garantias de direitos e o acesso. Muitas vezes eu tenho a garantia, eu tenho o direito, está garantido constitucionalmente falando, são meus direitos trabalhistas, meus direitos previdenciaristas, mas muitas vezes o acesso eu não tenho. Então, eu preciso do profissional advogado, eu preciso visitar o núcleo de prática jurídica, muitas vezes enquanto sociedade, para que aqueles alunos, supervisionados pelos seus advogados, professores, eles possam me dar esse acesso a um direito que é uma garantia. Então, o núcleo ele tem essa dimensão também de garantir esse direito por meio do acesso. É interessante essa sua fala quando você traz a sua preocupação com relação ao tempo, né? Em qual momento ali dos períodos que os alunos vão para a prática. Algumas faculdades, às vezes, até mais tarde, né? No 8º, 9º, às vezes 10º período. E eu também concordo com você que quanto antes a gente trouxer esses alunos para eles olharem como o contato com o cliente, né, ou com o assistido, traz uma percepção, né, do direito de forma diferente. Porque a letra fria da lei, a gente já diz na própria frase, é fria. É verdade. Né? Quando a gente encontra com as pessoas que estão aí diante de um conflito, a gente já olha para aquelas pessoas e fala, e agora? Como é que eu vou encaixar esse caso concreto naquela régua da lei? E, às vezes, acaba não se olhando para a pauta subjetiva. E todo conflito não é só uma pauta objetiva, não é só a subsunção do fato à lei.
é também olhar para essas questões subjetivas. E quando eu falo muito, e eu levanto mesmo essa bandeira dos métodos de resolução, Tancredo, porque eu não acredito só na mediação, mas eu acredito no diálogo em si. Acredito que o profissional do direito, no caso, né, nós estamos falando da advocacia, ele é um resolvedor de problemas, né, de conflitos, e não necessariamente um peticionante no Poder Judiciário. Então, acho que é uma mudança de perspectiva, mesmo porque eu vejo, não sei se você também tem essa percepção, e aí gostaria de saber também, enquanto professor, se você, essa dificuldade, eu vejo isso às vezes na faculdade, lá na faculdade que eu leciono, a gente fala de métodos de resolução no terceiro período. E os alunos falam, e tem diferença de mediação para conciliação? Converso com alguns amigos já formados e eles falam, e tem diferença de mediação e conciliação? Como é para você essa visão junto com os alunos que você tem contato? Eles conhecem os métodos de resolução ou o método de resolução é o tradicional, ou seja, o processo judicial? Pois é, bem interessante. Você me fez reviver uma situação. Quando eu falei para vocês agora há pouco sobre a questão da escola, muitas vezes quando a gente, no nosso período escolar, fazia alguma birra ou... a professora chamava atenção, nós éramos convidados até a sala da coordenadora pedagógica ou do diretor, muitas vezes, e ele justamente trazer o diálogo, compreender aquele contexto, para tentar restabelecer ali aquele vínculo, né? E dizer, agora vamos retornar para a sala de aula. E viver em sociedade é justamente isso, é lidar com os conflitos todos os dias. E nem sempre sabemos lidar com isso. Por isso, a gente pode trabalhar com uma questão de técnica, mas se tivesse uma oportunidade de estudar isso na escola, enquanto sociedade, nós teríamos uma habilidade maior. Costumo dizer para os meninos que o fato do advogado, que é algo que você faz muito bem, né, a sua expertise no escritório, que trabalhar essa questão dos métodos mais no escritório, mais extrajudicial, isso não vai fazer com que isso avilte os teus honorários. Não, de jeito nenhum. Isso vai despertar e vai justamente demonstrar uma habilidade que você, enquanto advogado, você tem. Seja que você adquiriu durante a sua formação acadêmica, seja porque também foi adquirido na sua formação, mas também na sua vivência, né? Por esse meio da formação escolar, da família. Daí a importância. Porque muitas vezes a gente vivencia esses conflitos, chega na faculdade, a gente vivencia outros conflitos e vai se deparar justamente com a disciplina de resolução, com os métodos, né? Conciliação e com a mediação, lá no terceiro período. Lá também é terceiro período. Exatamente. E algo que é uma crítica, porque os alunos estudam no terceiro período, mas uma disciplina, infelizmente, com a carga horária reduzida. Sim. Né? E que tem uma importância grande. Se observarmos, na resolução número 2 de 2021, faz uma alteração na diretriz do curso, né? Onde diz justamente na diretriz do curso, onde traz esses métodos de resolução de conflito como algo obrigatório e na importância de se trabalhar a multidisciplinariedade com as outras disciplinas na faculdade para essa formação, para essa ajuda à transformação social, de lidar com esses conflitos. E o advogado, ele lida todos os dias com os conflitos. E eu costumo também dizer para os alunos que quando a gente passa para o nosso cliente, ele chega com uma demanda. Chega com um problema. Lidar com o problema do outro, com a dor do outro, com o direito, com a violação do direito do outro, nos exige muita responsabilidade. Exatamente. Então, quando você chega, recepciona, porque eu acredito que o acolhimento já... né? É uma diferença. É uma diferença. Quando você sabe acolher o cliente, você está trazendo um diferencial no seu atendimento. Acolhe o teu cliente, chama pelo nome, né? Pega na mão dele, acolhe. E depois você vai compreender, né, lá na anamnese dos fatos, qual a vivência, o que é que está inquietando ele. Sim. E quando você, na condição de profissional, você consegue externar para ele algumas possibilidades de resolver, né? Eu acredito que você passa segurança e o cliente acaba se aproximando mais, que essa relação de confiança tem que acontecer. Sim. Então, poxa, o meu advogado ele tem essa habilidade de me passar essas opções, dentre elas a negociação, né? Como você brilhantemente faz, manter contato com outro colega antes mesmo da audiência, né? Às vezes a gente tem uma resistência grande. Tem uma resistência, exatamente. Por isso a importância de trabalhar isso na faculdade. Você é melhor do que eu, tem mais experiência do que eu na docência, você sabe que há um tempo as faculdades tinham esse viés, né? Tinha esse perfil
de uma formação mais técnica, né, mais conservadora. Eu até costumo brincar com os meninos, tudo é crime, tudo é o sangue, os honorários. E hoje, graças a Deus, nós estamos diante de uma situação em que a gente consegue trabalhar essa questão multidisciplinar, a gente consegue trazer mais as questões dos métodos resolutivos de conflitos, envolver com outras disciplinas. Sim. Tem coisa mais linda do que você chegar no núcleo de prática jurídica, muitas das vezes uma mãe pleiteando a fixação de alimentos, ela está lá acompanhada com seu filho, e você ter ali uma parceria até interdisciplinar com o curso de pedagogia que está ali acolhendo esse filho, leva para uma brinquedoteca que fica ali próximo ao núcleo de prática jurídica. Você tem o pessoal da psicologia dando aquele suporte emocional àquela mãe, além dos alunos do curso de Direito que vão acolher, vão entender a dinâmica, né, para dar um direcionamento jurídico, dentre outros cursos que podem ali participar do núcleo de prática jurídica. Porque uma coisa é ter o escritório jurídico, né, de prática jurídica, ter um núcleo que ele tem uma dimensão muito maior. Dentre elas, poder trazer esse acolhimento das outras áreas, dos outros ramos do direito, para que esse assistido ele seja melhor recepcionado, ele saia de lá mais seguro, mais empoderado, e aí você acaba envolvendo outros cursos, outros saberes, outros docentes, no núcleo de prática jurídica. E o que é importante, porque a nossa lente é uma lente diferente. As pessoas falam, eu gosto muito de dialogar, né? Eu gosto muito de tentar encontrar um caminho de solução. E aí algumas pessoas perguntam, você é psicólogo? Não, ainda não. Quem sabe no futuro eu possa vir a ser. Mas hoje eu só tenho a formação da lente do direito. Mas lógico, é evidente que eu construir outros saberes. Fui buscar outros saberes que eu brinco, né? Fui me humanizar. Para poder enxergar o outro à minha frente, eu também precisava enxergar outros olhares. Mas não sou psicólogo, o que eu tenho é técnica de comunicação. E eu acho interessante nessa fala que você traz, dessa capacitação dos alunos, essa necessidade deles estarem em contato, não só com a técnica do direito, né, com a legalidade. Hoje eu falo assim, né, falo inclusive com meus clientes, qual o êxito que você quer? A solução construída, customizada para a sua realidade, ou a construção da solução por meio de uma sentença imposta por um terceiro. Então, mas para eu fazer uma construção de um resultado customizado, eu preciso de habilidades para isso, eu preciso entender da negociação. E algumas pessoas me perguntam, cara, então você não processa ninguém? Processo, porque às vezes o processo é necessário para que as pessoas sentem na mesa. E quando você traz a questão dos honorários, muitas pessoas falam, então você vai receber menos. Mas eu posso propor para o meu cliente, talvez, que se houver êxito em um acordo que seja vantajoso para você, eu estou ganhando tempo de vida, porque eu estou diminuindo o tempo do processo. E estou trazendo solução, eficácia daquele acordo. Então, por que eu vou diminuir meus honorários em razão do êxito melhor que eu estou dando? Porque uma sentença é passível de recurso de ambas as partes, né? Então, é uma mudança realmente de percepção de como advogar. Mas a gente sabe que nem todo mundo está acostumado com essa mudança. Toda mudança requer aí um certo período. Apesar da lei de mediação, já vai completar ano que vem 10 anos, né? Esse ano, agora, dia 26, completa 9. E é interessante a sua fala, que é importante, ainda na academia, a gente passar isso para os alunos, mas para o cliente lá no escritório, também no escritório de prática jurídica, os benefícios desse diálogo. Quando possível, como você bem colocou, quando possível, né? Você trazer as partes ali para tratar da sua privacidade. Porque muitas vezes, quando os clientes chegam com qualquer dissolução de divórcio, eles chegam inflamados, né? Ou não aceita a dissolução, ou o motivo pelo qual, né? E muitas vezes a gente esquece até o bom da história, né? Eu estou casado há 20 anos, por um motivo, tem que ser respeitado, né? Ou dissolver, mas eu esqueço, né? Mas, enfim, é importante que o aluno esteja preparado ou que o profissional esteja preparado para também tentar restabelecer esse mínimo diálogo possível, né? Para que eles compreendam a importância de que eles mesmos definam ali qual o caminho melhor na convivência ou para a convivência dos seus filhos, né? Na partilha dos bens que eles construíram juntos, né? Da fixação dentre a razoabilidade do que um pode e da necessidade do outro, da guarda, com quem vai ficar, como é que nós vamos regulamentar essa convivência. Então, nada melhor do que os pais, né? Que estão vivenciando, são os filhos.
do que justamente, como você bem colocou, a gente esperar que um terceiro venha e defina, né? É. Quando, né, infelizmente, Mesmo quando porque não é possível, tem que ser o assim. terceiro, ele só sabe aquele pedacinho da história que foi narrada por um advogado, que eu sempre brinco que é um telefone sem fio. Porque o cliente conta para o advogado conta para o juiz. Né? E a gente sabe que, e para mim também, vou provocar você também nessa percepção que eu tenho, enquanto professora, que falar para os alunos de métodos de resolução de conflitos também é falar da atuação do advogado no momento da escrita de uma petição, seja ela uma petição inicial, seja ela uma contestação. A gente está levando a nossa conversa para o direito das famílias. Mas se eu olhar para o direito empresarial, principalmente nas empresas familiares, eu também preciso tomar um certo cuidado, porque os sócios se misturam com as figuras daquela família. Então, às vezes, o pai é o gestor da empresa, mas às vezes pode ser o filho o gestor da empresa e o pai ser o funcionário. Mas em casa o pai é maior, mas na empresa o pai é menor. Então, a advocacia também precisa olhar para isso no momento da redação de uma petição, ou não? Sim. Foi perfeita a sua fala. Inclusive, você fez assim, a gente realmente focou na família, mas olha como é importante falar de mediação. Hoje, o próprio judiciário hoje já sacou isso. Hoje nós temos centros, né, de resolução de conflitos e cidadania praticamente em todos os lugares. Nas faculdades, eu tenho nas fazendas públicas. Né? E por que não se falar? Na empresa tem um profissional habilitado para isso, na escola tem um profissional habilitado para isso. Né? Na escola hoje, eu acho fundamental. Exatamente. Então, uma dimensão muito importante. Aí eu volto a dizer, como uma política pública. Né? Então, quando você me provoca nessa questão da petição, eu também costumo falar para os meninos lá no núcleo de práticas jurídicas. Esqueçam muito essa questão de vamos peticionar para judicializar, para provocar uma audiência. Né? Vamos fazer o seguinte, ou vamos agendar para ser justo, para a gente dialogar, ou vamos dialogar com eles aqui no núcleo de prática jurídica e ver se a gente consegue ajudá-los de alguma forma para a gente justamente não judicializar. E se não for possível, na hora de peticionar, a gente precisa também ter a sensibilidade na narrativa, na construção desses fatos. Por quê? Uma coisa é absorver a fala de uma das partes e ali você colocar na narrativa fria do texto, né? Narrando os fatos. E eu sinto que isso é uma das dificuldades dos alunos. Eu disse, olha, vocês não têm dificuldade em identificar a peça. Vocês não têm dificuldade na estrutura da peça. Muitas vezes a dificuldade do aluno está em escrever e narrar os fatos. Do direito eles não têm dificuldade também, porque eu estou lá, eu consulto. Mas a narrativa, construir, né, uma lógica do que de fato aconteceu. Então, eu costumo, vamos praticar? Vamos. Agora eu vou focar para corrigir justamente a narrativa dos teus fatos. E que muitas vezes eles não tiveram essa oportunidade nas disciplinas de prática por conta do tempo. Imagina uma turma com 30, 40 alunos, você ter que estar ali, um a um, analisando, dando a devolutiva, que eu acho importante, nessa construção dos fatos. Então, ter a sensibilidade. Quando você tem a sensibilidade no atendimento, ainda quanto aluno ou profissional, você consegue também ter esse cuidado na escrita, na petição inicial. De fazer indicação para uma audiência de conciliação, como o Código de Processo nos orienta, né? Se possível. Se você já tentou administrativamente, se você já tentou no seu escritório, sinalizar isso. Então, vejo sim, como você bem colocou, essa importância de ter esse cuidado, essa sensibilidade na escrita da petição inicial. Porque é a partir dali que todo o processo ele vai se desencadear. Não é? Vamos ter esse diálogo com o Ministério Público, com o próprio magistrado, que se faz importante nas audiências, com as partes. E não tem coisa pior do que você chegar muitas vezes na audiência e o próprio magistrado, né, começar a trazer alguns fragmentos e a parte dizer, mas não foi bem isso que eu quis dizer. É um cuidado, né? E assim, às vezes, quando eu estava como mediadora, eu escutava assim, a senhora leu o que ele falou de mim? Né? E eu falava, não, eu não leio as petições antes da audiência, né? Eu não tinha esse hábito de ler, para não me contaminar pela história que vinha, né? Eu só olhava o fato em si para poder escutar os dois de forma mais imparcial. Mas as pessoas têm um impacto no momento que leem. E aí eu trago a responsabilidade da advocacia. Eu estou tentando resolver ou estou fomentando aquele conflito? Né? Por isso que eu acho que a formação do advogado, hoje, eu falo isso... pensando em como eu fui forjada. Eu não digo que eu fui formada, eu fui forjada, porque eu fui forjada no litígio, né? Eu me formei já há muitos anos, quer dizer, não tantos anos assim, mas já me formei há bastante tempo. E lá naquela época a gente era formado para litigar. Por isso que eu digo que eu fui forjada. E eu fui essa advogada militante. Hoje eu não me coloco, eu milito no direito das famílias. Não, eu atuo no direito das famílias. Eu não estou numa trincheira.
Eu não olho o outro como meu inimigo, nem os advogados, e muito menos o outro envolvido no conflito. O conflito faz parte da nossa natureza humana. Nós vamos ter alguns pontos divergentes na nossa vida. A questão é, esse conflito vai virar um confronto ou ele é apenas um conflito a ser transformado em uma possibilidade de solução? Porque o conflito, para mim, não é negativo, ele é positivo, me faz perceber que algo não está legal. Então, me traz a oportunidade de melhorar. Mas, para isso, eu preciso de um profissional que também entenda dessa complexidade humana. Eu não sei, né? Vou provocar aqui. Então, alguns alunos falam, então quer dizer que eu vou ter que ser psicólogo? Não. Para mim, é técnica de comunicação. É enxergar o humano na minha frente. Por isso que a gente fala hoje de humanizar o direito, né? De humanizar as relações. Como se a gente não fosse humano, né? Mas, enfim, esse é outro longo trecho aí para a gente poder falar sobre a questão da humanização. Mas eu olho para essa necessidade da gente olhar para os novos que estão chegando no mercado de trabalho, para que eles possam entender e enxergar que eu não preciso ser esse advogado que vou combater a outra parte, porque não sei se você concorda, mas se eu estou em um processo litigioso, eu preciso da outra parte para resolver aquela questão, ou Sim. não. E eu quero ele como inimigo ou como amigo, para amigo e me entendam. Não é porque eu vou voltar a ficar casada com a pessoa, vou ter que ser amiga da outra pessoa. Mas eu preciso ter ele como meu amigo para encontrar soluções, mesmo que depois eu nunca mais o veja. Exato. Então, como é essa percepção para você? Enquanto aí esse professor e esse advogado voltado mesmo para essa formação essencial desses alunos? Perfeito. Até mesmo porque, nesse caso, não é só para resolver as demandas que estão ali atrelando as partes enquanto companheiro, cônjuge, mas tem os filhos, né? Então, ainda que você tenha aquele diálogo mínimo, mas ele é habitual e deve ser persistente ou tem um longo período, porque o filho ali é filho para sempre. Lembra que a doutora Ana Florena disse isso, né? Filho é para sempre. Mas tem uma situação importante. Os alunos chegam para a gente, mas por que estudar filosofia, sociologia, hermenêutica jurídica, negócio chato, antropologia? E depois eles conseguem compreender da importância. Sim. Né? De compreender a importância de estudar isso no direito enquanto base, né? E depois se perceber em sociedade, se perceber enquanto diante desses conflitos, e enquanto profissional quando recepciona esses conflitos. Então, é de suma importância se estudar essas disciplinas, mas ter essa sensibilidade de se compreender e de se estudar afinco e, enquanto profissional, agora advogado, se capacitar e buscar cada vez mais as técnicas da mediação, por exemplo, ou das práticas colaborativas no seu escritório. Fantástico. Né? Eu lembro que até então era muito difícil a gente ouvir, né? Poxa, convidar as partes para a gente dialogar no escritório. Né? Quantas das vezes nós não escutamos a outra parte, inclusive o seu cliente dizer, a senhora vai chamar a outra parte para a gente conversar? Ou então você... A senhora está recebendo alguma coisa? Ou então quando você cumprimenta o colega, a pessoa fala, Exato. Você é amigo dele? Aí tem a desconfiança. Então a gente também precisa desmistificar isso na sociedade também. Exatamente, desmistificar. Né? E muitas vezes é difícil, porque a gente construir isso hoje na graduação, o aluno tem uma professor como uma referência. Então a gente tem uma resistência também, infelizmente, docente, de se fazer esse trabalho multidisciplinar, você sabe disso, de se trabalhar essa questão da importância dos métodos resolutivos, porque muitas vezes são os honorários que estão ali. Eu vou pegar, vou analisar o caso e vou entrar no processo, pronto. Mas eu estou formando esses profissionais e eu tenho uma responsabilidade social muito grande, profissional comigo e ético, em que eu preciso passar para esses alunos que eles estão diante de outros indivíduos que têm as suas dificuldades, que estão com os seus direitos muitas vezes violados e que eles precisam ter essa acessibilidade. E que muitas vezes, só o fato de você concluir a graduação, por si só, como já ouvi, eu vou atuar em todas as áreas. Não é assim. Você vai, sim, como eu disse, dar valor a todas as disciplinas que integram a matriz curricular do seu curso e você vai ter, muitas vezes, um direcionamento por passar no núcleo de prática jurídica ou pelas suas vivências dos estágios extracurriculares, um direcionamento de uma disciplina. E quando você conclui essa faculdade, você deve, sim, continuar sempre estudando. O direito é isso, né? A advocacia é isso, essa busca pelo conhecimento diário e, dentre esse conhecimento, a capacitação nos métodos resolutivos de conflitos,
como uma habilidade, como diferencial. Sim. Né, para a sua advocacia. E aí, Tancredo, da sua fala, dessa capacitação, eu vou levar a gente para um outro universo, se você me permitir. Eu vou levar para um universo que, para mim, é desconhecido, ok? Mas para você é conhecido. Que é o da Previdência. Sim. Na Previdência, a gente já tem essa questão da subsunção do fato à norma mais real, né? Porque eu acredito, me corrija, tá? Acredito eu que eu preciso demonstrar se estou lá dentro dos requisitos objetivos da lei para poder ter aí a qualidade ou não de segurado e receber lá o que me é devido. Então, teoricamente, eu não teria que ter outras habilidades a não ser conhecer o direito. Mas, de outro lado, eu entendo que essas habilidades também se atendem no previdenciário, que teoricamente seria apenas a subsunção do fato à norma. Porque um processo não é número, um processo são pessoas. Exato. Você também entende que até para esta área, que ela é mais só a questão da lei, né, dos critérios objetivos para enquadrar lá no direito, eu também preciso ter uma habilidade diferente enquanto profissional? Sim, precisa, até porque você está lidando com vulneráveis, muitas das vezes, né? Por exemplo, um amparo social. Então, tanto o aluno que tem a oportunidade de estudar essa disciplina de prática, como o profissional, desde a abordagem, ele precisa ter esse acolhimento. Eu costumo dizer para os alunos, vocês vão atender que área, né? Vocês querem advogar em que área? Para depois vocês definirem, inclusive, o escritório. Mas, enfim, um dos pontos que a gente vai trabalhar com o previdenciário e ter muito cuidado é justamente esse acolhimento. Que são pessoas vulneráveis, muitas vezes, que carecem de algum entendimento, até mesmo da leitura, e que o advogado ele precisa ter essa habilidade no diálogo, né? De mediar muitas vezes as situações, até mesmo de fazer acontecer algum acesso de documentos desses clientes junto à Previdência. Entendi. Como, por exemplo, eu não tenho acesso ao CNIS, porque eu não tenho a senha do Gov, eu não tenho acesso ao meu INSS, e você tem que, muitas vezes, assistir aquele cliente para que ele tenha acesso a esses documentos, tenha acesso a essas informações para que ele possa, de fato, pleitear administrativamente ou judicialmente o seu benefício ou o seu amparo social. Então, quando a gente fala só da técnica, da quantidade de processos, muitas vezes a gente esquece esse lado desse contato. E essa semana ontem na verdade, eu ouvi uma cliente falar o seguinte: é incrível como o boca a boca ainda ele persiste, porque, por exemplo, eu sempre digo, né, o colega advogado, porque ele sempre me atende bem. Muitas vezes não é nem o êxito, sabe, Karen? Sim. Mas o atendimento, é aquela dinâmica de conduzir. Eu falo para os alunos também que nem sempre aquele assistido que chega no núcleo de prática jurídica, aquela demanda vai ser viável, juridicamente falando. Às vezes não. Muitas vezes ele quer tirar uma dúvida, ou ele quer uma orientação, ou ele acha que tem, sim, uma pertinência jurídica. Então, você precisa primeiro ouvir, né, desenvolver a escuta ativa, e muitas vezes ele só quer ser ouvido. Exatamente. E no escritório a gente passa por isso. Ele, muitas vezes, ele chega com essa demanda e muitas vezes quer ser ouvido. E quando ele termina, que você vai justamente falar, parte técnica, conversar, explicar, mostrar que não existe uma viabilidade neste momento, diante desse contexto, ele compreende e sai satisfeito do escritório, sai satisfeito do núcleo de prática jurídica. Ainda ele indica enquanto advogado, ainda traz mais pessoas para o núcleo de prática jurídica, porque você teve esse cuidado, né, da escuta ativa, do acolhimento. É justamente a forma de atender e você acaba se conectando com o outro. Sim, se conectando. Mostrando essa sensibilidade, exatamente, né? E é um ser humano que está ali, que precisa, né? Então, é difícil na formação hoje acadêmica do direito, mas não é impossível a gente trabalhar essa questão da humanização. E aí vem direitos humanos, tantas outras disciplinas importantes que foram inseridas na matriz, né, que traz essa importância na formação acadêmica para a gente possa, de fato, estar diante hoje de novos profissionais que tenham hoje já essa dinâmica, como você bem disse, né, de querer estar mais inserido nesse contexto, de contribuir mais, né? E não muitas vezes de estar num sejusque da vida e bater a porta e dizer, não tem acordo, vamos conversar, né? Vamos tentar conversar, vamos dialogar e ver o que a gente pode fazer, né, para encontrarmos juntos, né, uma solução que seja viável para ambas as partes. É tão bom quando as partes constroem juntos e saem satisfeitos. E elas precisam, às vezes, de um profissional capacitado que traga criatividade no momento da resolução. Eu já vi, assim, eu já tive várias situações, assim, já vi pessoas que no momento que o outro fala e que pediu desculpa, a senhora que era a autora da ação disse, agora eu já estou satisfeita, não quero mais continuar com a ação.
Olha só. Porque o que ela queria era um reconhecimento da outra. Lógico, a gente sabe que se eu dou andamento na ação, ia ter danos morais e tal, era uma questão de difamação e tal. E aí, assim, mas para ela aquilo não era importante. Talvez para a advocacia seria, porque vai ver a questão dos honorários e tal, mas nada que você não possa acordar com o seu cliente de forma diferente. Então, o que eu percebo às vezes é que em muitas audiências as pessoas perdem a oportunidade de construção de acordo por ausência de planejamento. Eu falo isso sempre. E a advocacia tem um papel fundamental para mim, mesmo que o CNJ, mesmo que o STF diga que a advocacia é dispensável nas audiências de mediação e conciliação, seja no pré-processual, seja no processual. Eu sou totalmente contra a ausência de advogado. Por quê? Porque é o único profissional que pode auxiliar as partes sobre os efeitos de um acordo, os efeitos jurídicos de um acordo. Então, você estar desassistido de um advogado no momento da construção de um acordo pode trazer um acordo que seja ineficaz. Em vez de solucionar, vai piorar. Então, mas às vezes eu vejo profissionais que não se prepararam para a audiência e não têm planejamento para criar novas opções na mesa. Porque talvez essa formação de só colocar a forma da lei, a régua da lei, as pessoas só encontrem uma possibilidade de solução. E eu sempre digo, porque eu já escutei de alguém e replico essa frase, entre 8 e 80 tem 72 possibilidades de solução. Compete ao advogado auxiliar aquele que está envolvido no seu conflito, porque a gente tem que olhar também para as emoções, e essas não permitem um raciocínio mais lógico, e a advocacia tem um papel fundamental. Tem, perfeito. Né? A advocacia tem um papel essencial, inclusive, e eu concordo exatamente com o que você falou, e você me fez lembrar também outra situação que eu acho fantástico, e cada vez mais eu me apaixono, inclusive pela sua fala, eu sou seu fã, e a gente precisa compreender como é importante falar de mediação, dos métodos resolutivos de conflitos, enquanto sociedade. 2 casos, um de um colega em comum nosso, Gustavo Melo, em que na tese de doutorado, ele trouxe brilhantemente para a gente a importância, como falando isso da minha fala, dessa disciplina ainda lá nos anos no ensino regular, fundamental e no médio, né? Porque muitas vezes a gente vai num local com o filho, aí às vezes a mercadoria não chega a contento, o brinquedo, aí a própria criança diz, pai, tem que entrar com o processo, vamos trocar. Olha só a cultura que a gente vai observando. Poxa, onde foi que ele ouviu isso? E será que a gente trabalhando isso na sala de aula, né? Na escola, né? Na família, como eu volto a dizer, como política pública, né? A gente poderia estar formando algo muito diferente. Talvez ter mais acesso realmente a essa tutela jurídica mesmo. Sim, perfeito. Né? E uma coisa que me chamou a atenção, que eu jamais tinha pensado, poxa, como é que eu vou aplicar mediação ao objeto, por exemplo, da minha pesquisa de doutorado, que trata sobre crianças e adolescentes que estão em unidades de acolhimento. Qual a conexão? Não estou conseguindo compreender a conexão de trabalhar uma mediação, por exemplo, com crianças que já estão afastadas do seu núcleo familiar, ou que estão à disposição, ou estão aguardando, apenas estão acolhidas, mas estão aguardando a instituição do poder familiar. Como uma mediação vai entrar nesse contexto? E daí eu parei para pensar, né, e os doutrinadores nos mostram muito isso, e que para eles estarem lá, existe todo um contexto familiar, social, financeiro, político. Somos seres complexos. Somos seres complexos, em que, em grande maioria, essas crianças estão ali acolhidas institucionalmente, porque os seus pais também foram tão vítimas quanto eles do próprio Estado. Certamente. Né? E por que não mediar? Né? Por que não mediar esses conflitos, essas ausências de reconhecimento? Cara, eu entendo que não existe violação maior do que não reconhecer no outro o direito dele. À medida que eu não lhe reconheço enquanto sujeito de direito e enquanto detentor de direitos, né? Aí vem dignidade, vem respeito, vem ausência de, desse reconhecimento que eu acho muito gritante. Então, por que não mediar essa conexão das famílias com a ausência do Estado ali presente? Por que aquelas famílias os filhos foram destituídos? Por que o poder familiar não existe mais? Por que as crianças foram acolhidas?
São trabalhos assim que precisam ser feitos, porque se a família é a base da sociedade, eu preciso cuidar da família. Exatamente, né? E eu sempre digo, o indivíduo ele é reflexo da sua família. Então, se eu estou diante dessa vulnerabilidade que você traz nesse seu trabalho que você está aí, né, fazendo o doutoramento, é de suma importância para que a gente possa olhar para essas pessoas e ver como que o Estado e a sociedade podem acolhê-las para que eles possam ser seres que vão crescer e também retribuir para a própria sociedade. Porque quando a gente cresce, a nossa tendência é contribuir para a sociedade com aquilo que eu tenho de potencial. Se eu não tenho potencial porque eu não fui cuidada lá atrás para ter potencial, eu vou entregar o que eu tenho. Nada. E vai reviver. Às vezes nada. Então, realmente, a mediação, quando a gente fala de mediação, muitas pessoas também não entendem isso. A mediação não é só uma sessão de mediação ou uma audiência de mediação. A mediação ela tem várias vertentes. A gente tem a mediação processual, que é uma fase do processo. A gente tem uma mediação pré-processual, né, que é a possibilidade de fazer uma mediação no próprio Poder Judiciário. A gente tem uma mediação extrajudicial, as câmaras de mediação, o ADOC, e a gente tem essas possibilidades de mediações em instituições, por exemplo, né, onde as crianças estão acolhidas, nas escolas, na empresa. Em todos os lugares é possível ter mediação. Porque mediar significa dizer que temos opiniões diferentes, mas eu consigo conviver com a minha perspectiva de vida, apesar de ser diferente da sua perspectiva de vida, mas já que a gente tem que conviver junto, como é que a gente vai conviver com dois olhares distintos? Exatamente. Criando um terceiro olhar. Mas para isso eu preciso dialogar. Mas se eu estou com raiva de você, a tendência é eu me afastar de você. Exatamente. Por isso que um terceiro imparcial é importante. E olha como é importante trazer esses exemplos na sala de aula. Independente da disciplina. Ainda seja tributário, seja penal, seja família, seja trabalhista. Eu costumo dizer que quando a gente constrói esse conhecimento em sala de aula, o professor trazendo suas experiências, sua expertise, e os alunos trazendo as vivências deles, você consegue aplicar a teoria a essa prática ou essa vivência. Aquela dúvida que ele diz, um amigo meu, que muitas vezes é a vivência, é o que ele está ali passando, e você consegue aplicar, mostrar para ele, nesse exemplo que foi construído ali, a resolução por meio da importância, por exemplo, da mediação. A gente consegue fluir isso, independente da disciplina. E a gente precisa construir isso também na faculdade, na universidade, para que os colegas também compreendam essa importância. Como é importante a disciplina, né, dos colegas, mas como é importante também o aluno compreender a aplicação daquele conteúdo à vivência dele, à realidade em que ele está inserido na sociedade. E aí eu volto a dizer, como é fantástico, e você está de parabéns, estudar e trazer uma temática dessa, inclusive num espaço como esse, e que você desenvolve tão bem nas faculdades, por onde você passa, né, palestrando, porque é algo que a gente hoje pode, de fato, ouvir, beber da fonte, compreender e dizer como é importante realmente, né? E assim, eu vejo, Tancredo, a importância do profissional no momento de levar também esse cliente para a solução. Porque quando a gente está envolvido no conflito, eu falo porque eu sou humana e eu também tenho raiva, também me envolvo em conflitos, né, dentro de casa, com filho, com marido, enfim, é normal, sou humana. Mas quando a gente está no lugar de profissional e o cliente vem com o seu conflito, eu preciso também tirar ele dessa esfera, dessa emoção tão grande, para que eu também não vire uma arma de vingança, né? Uma ferramenta de vingança no processo. Mas eu preciso também escutar e acolher esse cliente e trazer ele para que ele também encontre a solução. Porque eu sempre digo, não sei se você também olha por essa perspectiva, quem tem um conflito também tem a chave. Se eu quiser dar a ele a solução, pode ser que lá na frente ele diga, eu só fiz esse acordo porque aquele profissional me disse como era para ser. E não é bom para mim, porque acaba sendo uma imposição de um terceiro. Então, eu não indico o caminho para os meus clientes. Eu converso com eles e construo com eles possibilidades. Eu gostei desse termo-chave, porque muitas vezes costuma dizer que a parte tem que ceder. Não é ceder. Não é ceder. Não é ceder. Eu não gosto dessa palavra ceder. Eu também não gosto. É construção de algo diferente do que a gente tem. Porque as pessoas querem a mesma coisa. O bem-estar do filho, por exemplo, a partilha patrimonial. Mas existem várias formas de fazer. O juiz não tem várias formas de fazer. O juiz tem a letra da lei. Ele vai pegar a régua básica e vai aplicar para todo mundo. 50% patrimônio.
o direito de convivência alternado, como a gente sabe, né? Final de semana alternados, tá? Mas se eu construo conforme a minha rotina, eu construo conforme as necessidades dos meus filhos, eu construo a partir das necessidades do que é mais importante para mim no momento de uma partilha. Pode demorar. Eu tive um processo de 9 anos para a gente construir um acordo, mas construiu um acordo depois do acórdão. Quando eu ia para a fase de cumprimento de sentença... Ali em paralelo você estava sempre. Trabalhando com as partes. Eu nunca desisto da possibilidade de construção de acordo. Eu podia simplesmente esperar o cumprimento de sentença, né? Ia para a liquidação primeiro, para depois ir para o cumprimento. Mais uns 3, 4 anos aí, tranquilo. Mas, em paralelo, enquanto o acordo não saía, eu fui conversando. Quando o acordo foi publicado, a gente já tinha construído um acordo. É que a gente só conseguiu firmar, né, os termos do acordo depois da publicação, senão tinha sido até em segundo grau. Mas por quê? Porque eu acredito que a sentença por si só, ou na manutenção, a reforma dela, talvez não traga paz para eles, porque não vai ser da forma que eles entendem que seria o ideal. Por isso que eu não desisto da possibilidade do acordo. Agora, eu concordo que dá mais trabalho do que peticionar. Verdade. Nem sempre a decisão traz a satisfação para ambas as partes, diferentemente quando você tem a opção de construir. E quando, muitas vezes, os alunos estão no núcleo de prática que vão lidar, primeiro contato com o assistido, eles, professor, o que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou perguntar? Né? Porque muitas vezes eles estão preocupados com essa questão de preencher e muitas vezes não olha. Se você a primeira coisa a falar é acolher a pessoa e olhar, escute. Depois você vai trazer ali a síntese daqueles fatos, aquela anamnese, pede para ele, o cliente ou o assistido ler, confirmar, e ele assina. Mas escute, né? Dê atenção ao assistido que está ali no núcleo, está precisando daquele cuidado. E o que é que eu pensei? Então, vamos levar essa dinâmica também para a comunidade. Então, esse escritório precisa também para a comunidade. Vocês precisam ter esse contato na comunidade. Não por conta da realidade das pessoas, mas pelas vivências. Que muitas vezes a comunidade, por algum motivo, não chega até a universidade, até a faculdade, mas você tem a opção de levar esses alunos até lá. Isso é uma forma também de se trabalhar essa questão mais humanizada do profissional. Seja uma carreira jurídica, seja só porque eu vou advogar. Mas se trabalha também essa questão mais humanizada no acolhimento, no trato. E aí eu volto para a matriz do curso. Quando a gente constrói a matriz do curso, ou quando a gente se depara com a matriz já pronta na universidade ou na faculdade, assim como a gente observa que a própria disciplina de métodos resolutivos tem uma carga horária pequena, se é de 40 e 80, está lá de 40, se é de 30 e 60, está lá como 30, e poderia ser uma até maior, né, de 80 ou mais do que isso. Ou diluída ou fluir, né? Exatamente nas disciplinas, como eu coloquei para vocês, e trabalhando, né, isso. Aí eu me deparo com a situação. Nós também não temos, nossa matriz, uma gestão de escritórios, por exemplo. Também é importante. Né? Então, na medida que eu não sei lidar com a dinâmica do escritório. E uma das dinâmicas do escritório é justamente o atendimento. E aí, no atendimento, também tem a questão do acolhimento, da mediação, de lidar com isso. Porque eu só estou preocupado, muitas vezes, em ter o cliente, em atender, o preencher e dar entrada no processo. E eu costumo dizer, olha, a gente precisa pensar também no pós, no atendimento, mas também na gestão do escritório, se você vai, né, pretende advogar. E isso, como a gente não tem na matriz, nós vamos trabalhar agora no núcleo de práticas jurídicas. Seja nessas vivências ali na comunidade, seja com casos, com análise de casos, estudo de casos, ou seja até com exemplos que eles trazem um vizinho, né, tá com essa dúvida, professor, a gente vai discutir aquilo ali. Nós estamos com um projeto, por exemplo, agora em andamento de extensão, onde a universidade nos deu a oportunidade de trabalhar com pessoas em situação de rua. Que interessante. Né? E está sendo uma vivência muito importante para os meninos, né? E nós estamos tentando inserir justamente esses métodos resolutivos, porque nós temos problemas instalados, inclusive, no local onde eles estão acolhidos. Né? E aí, é justamente o que você disse, mas eu vou precisar de um profissional. Exatamente. Eu vou precisar de um profissional habilitado. Né? E eu vou precisar da professora daquela disciplina, eu vou precisar que ela esteja inserida nesse projeto. Né? Eu vou precisar do professor, muitas vezes, penal, que tem ali pessoas em situação de rua, que tem processos criminais. Tem pessoas que estão ali precisando, não tem um documento, não tem mais nem um documento de certidão de nascimento. Enfim, são N realidades em que a gente vai precisar
trabalhar, vai ramificando. A gente inicia um projeto de extensão com um objetivo, que tem um projeto, mas tem várias ramificações depois que a gente precisa dar uma certa assistência. Isso a gente vivencia na formação. Ô, Tancredo, qual é o maior desafio que você vê hoje em dia, assim, nessa sua caminhada enquanto docente? Né? Quais são os desafios que você encontra no dia a dia, assim? Pois é, um desses desafios é justamente trabalhar a questão da multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade dessas disciplinas do modo coletivo. A gente conseguir mostrar essa importância na formação maior, completa. Se é que eu posso dizer completa, mas para que o aluno ele possa ter essa vivência mais assim da humana, até mesmo dos próprios métodos de resolução de conflitos, mas que ele possa ter uma vivência mais humanizada. Que profissional espera? Geralmente eu pergunto isso. Que profissional eu espero, né, do meu aluno? O que é que eu espero ver do meu aluno quando estiver atuando, advogando? Né? O que é que eu não tive na graduação? Que hoje, por algum motivo, eu tive a oportunidade de ser estudando, de alguma vivência, e que eu quero transmitir isso para o aluno. Então, vejo que essa coletividade na construção, na dinâmica da matriz, é uma assim, das dificuldades que temos. Não é impossível, né? A gente consegue trabalhar isso com algumas disciplinas, mas a coletividade acho que é importante. E conseguir demonstrar a importância do núcleo de prática jurídica para a formação deles. Por quê? Eu sempre digo aos alunos, valorizem seus estágios. Sim. Extras curriculares ou os curriculares. Mas vivencie também a advocacia privada e vivencie a experiência de vocês como estágio obrigatório no prática jurídica. Porque é aqui que vocês vão poder errar, é aqui que vocês vão poder discutir com a gente, é aqui que vocês vão poder aprender com a professora de mediação como lidar com aquela situação ali, né? É ali que você vai poder conviver e trabalhar várias dinâmicas com outros cursos ali, de modo multidisciplinar. Tem essa oportunidade, Ter essa oportunidade. Que também é outra dificuldade a gente conseguir levar o núcleo de prática jurídica com essa visão mais ampla, que ele tem uma dimensão muito maior do que só conduzir um escritório. E os alunos são engajados? Pois é, temos sim vários alunos engajados, né? Mas os nossos alunos, em especial os meus, né, que estou lidando, eles são bem mistos. Por exemplo, tem uma vivência dos estágios no horário, no contrato no núcleo de prática jurídica, então tem um tempo limitado, mas são muito engajados. Que bom. São muito engajados. E uma coisa que eu trabalho com eles e sinto que eles sentem essa vontade muito e gostam muito de estar, é no acolhimento, na conversa, de discutir os casos. E eu acho muito interessante, você usa muito esse termo de construir, eu vejo que eles trazem, né, essa construção. E uma coisa também que eu sempre passo para eles, a gente precisa dar sempre o feedback para o cliente. É tão chato quando você me contrata e eu simplesmente não lhe dou esse feedback. Some, né? Então é importante para o nosso assistido lá no que se dê esse feedback. Né? Até para que ele depois ele volte, ele indique, traga outras pessoas para lá. E eu acho que isso também faz parte dessa construção do diálogo, no mediar, que é tão difícil, né? Trazer esse diálogo. E nem sempre a gente consegue compreender. Nós não fomos educados, nós né? não fomos educados. A gente não tem esse hábito de dialogar. E no direito a gente tem esse hábito de peticionar, de exigir do outro. Então também a gente não tem aí ainda... Não todos, né? Graças a Deus eu vejo uma modificação muito grande no perfil da advocacia. Hoje eu já encontro colegas que têm já uma visão mais do diálogo. Alguns ainda meio endurecidos assim no processo, mas que... É um processo. É um processo. Tancredo, a gente está com o tempo já esgotando. Sou rápido, não né? Foi maravilhoso. Não é gostoso falar sobre esse assunto com você. Adorei assim, a sua participação. Você trouxe, né, muitas informações importantes. Seus alunos são assim, felizardos em ter você, né? Porque eu sei a pessoa que tu és, enquanto pessoa e enquanto professor. Então, realmente, eles estão em boas mãos. E é meu amigo, você sabe, que também pode contar comigo sempre. Estarei lá na UNEAL também, já, né, no curso de pós-graduação Direito das Famílias, falando sobre justamente esse tema. E deixo aberto para você dar o seu último recado. E muito obrigada novamente. Cara, inclusive, esses alunos foram seus alunos de capacitação e sempre que possível os indico a fazer, porque faz parte desse processo de formação. Você também não poderia deixar de fazer parte dessa equipe do curso de pós-graduação, porque eu entendo que é essencial falar hoje de métodos resolutivos de conflitos, inclusive numa especialização de direito de família e sucessões, e dizer que é sempre muito, para mim é uma satisfação estar sempre com você, a gente conversar
e agradecer pela oportunidade, falar um pouco das minhas experiências, das minhas vivências, mas também das minhas inquietações. Sim. Né? Eu acho que a gente precisa ser movido por Exatamente. essas inquietações. Eu acho que isso nos impulsa a buscar sempre, a transmitir, deixar algo a mais, ou contribuir de alguma forma para a formação desses meninos. É algo que a gente chama de ápice quando chega na formatura, né? Tá lá, na colação no bar, mas principalmente na colação de grau. Poxa, como é importante, a gente viu quando a gente contribuiu para aquele processo de formação. E quando você traz, ou né, consegue efetivamente trazer também uma formação mais humanizada e dizer, olha, faça o diferencial, né? Busque o diferencial, né? Muitas vezes o diferencial não é só o êxito, mas desde o acolhimento. O êxito é uma consequência. Exatamente. Eu acho que é a construção. É uma Por construção. isso que eu não sou mais militante, eu construo. E a ética acima de tudo, né? Certamente. Busquem a ética, né? Não esqueçam os princípios basilares da família de vocês e desenvolvam, seja qual for a carreira na área do direito de vocês, sempre os pés no chão, pautado na ética e no respeito aos colegas. E eu sempre digo, né? Todas as pessoas que passam por minha vida sempre deixo um pedacinho dela comigo e eu deixo um pedacinho delas, né, meu com elas. E nós fazemos isso todos os dias com os alunos, por isso que na formatura e na colação a gente se enxerga um pouquinho lá, né? Então é isso. Gratidão. E é isso, gente. Até a próxima do Momento Mediar, construindo novos caminhos.